Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, passando aqui para pedir que os irmãos se inscrevam no canal, deixe o seu gostei, comente amém se a mensagem falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, ajude o nosso projeto, também leia a descrição desse vídeo e que Deus venha te abençoar e te edificar através dessa mensagem. Deus abençoe e fique com o vídeo. Dá uma música para mim. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E dessa paz pode glorificar, pode exaltar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Só quem está feliz com o Senhor, glorifique e bate palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, vamos ler os versículos 14 ao 22. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, quero convidar até aqui o altar o pastor Roberto Silva, que hoje veio nos prestigiar com seu apoio e com sua presença. Quero agradecer a ele por ter aceitado o convite de nos apoiar aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvo e agradeço a Deus também a toda a expansão que veio aqui nos prestigiar para o final desta campanha, que foi muito abençoado. Os 7 dias desta campanha, acerca das 7 cartas do Apocalipse. Quero agradecer a todos os irmãos pelo apoio, pela presença. São muitas pessoas, eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas o Expansão inteiro está aqui. Quero agradecer a cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos lá do Pontal Norte, os irmãos lá do Imperial, os irmãos do bairro das Américas, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar também o nosso irmão obreiro João Paulo, amém? Fica à vontade também para estar aqui no altar comigo. Quem achou diz amém. Amém. Quem está procurando, diga espere por mim. Quero agradecer também à irmã Josi, a dirigente desta obra, pela oportunidade. Deus abençoa por ter me confiado este tema na qual eu achei de muita valia por o nosso elevo e crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe a senhora e sua família. Quero agradecer também a minha mãe por ter orado por mim, por sempre estar me apoiando, estar ao meu lado. Deus abençoe, glória a Deus, aos irmãos visitantes, aos membros, aos obreiros. Deus abençoe a todos, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz. O título é A 7ª Carta à Igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Os irmãos repitam comigo: eis, mais forte, eis, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Obrigado. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Soberano Deus e querido Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo, que eu me reduza a nada aqui em cima deste altar para que o Senhor apareça e brilhe, meu Pai. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Manifeste a tua graça, a tua palavra, uma vez mais em nossos corações. Abra nossa mente, abra o nosso coração e fale conosco, Espírito Santo. Porque o pregador fala aos ouvidos, mas quem falará aos corações é somente teu Espírito Santo. Meu Deus, eu quero levar o Senhor na vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui presente. São meus verdadeiros irmãos e amigos, meu Pai, porque sempre me apoia, sempre está aqui comigo. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor retribua de forma quadruplicada as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, e mesmo com pouca força não negou o teu nome, e mesmo com pouca força está aí, meu Pai, para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, fala, meu Pai querido, fala com o teu povo em nome do Senhor Jesus, para a glória e para a honra do teu santo nome. Usa-me como ferramenta nas mãos do ferramenteiro, porque, meu Pai, de mim mesmo nada posso fazer, mas quem falará é o Senhor, porque a palavra é tua e ela é viva e eficaz e é digna de toda aceitação. Meu Deus, é o que nós te pedimos e Deus já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Os irmãos podemos nos assentar, glorificando a Deus e batendo palmas, glorificando a Deus e batendo palmas. Quem pode bater mais palmas para o Senhor, porque Ele já se faz presente. Irmãos, é com muita honra e com muita alegria que estamos hoje no último dia deste elo, desta campanha, acerca das 7 cartas do Apocalipse. E como passou rápido, né, irmã Josi? Isso é a prova que os tempos estão acelerados. Os tempos estão sendo abreviados e nós estamos vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. Quero convidar o irmão João Paulo. Vem cá, irmão João Paulo, no altar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Wilson, fica à vontade também, viu? Deus abençoa. Irmãos, hoje é um motivo de muita alegria, porque hoje a casa está cheia de crentes, cheia de pessoas que creem na palavra, que creem na manifestação do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você não sairá daqui de mãos vazias. Mas se você veio para oferecer um culto racional de adoração ao Senhor e ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você sairá daqui cheio do Espírito Santo. Você sairá daqui transbordando da glória de Deus. Porque é isso que Deus faz. 7ª carta à igreja de Laodiceia. Estava até conversando com Laia hoje, falei como vai ser difícil fechar esta campanha com chave de ouro, justamente com a igreja que não tem nenhum elogio, mas só tem repreensões acerca da parte de Jesus. Mas como Jesus ele mesmo disse, ele corrige e exorta a todos a quem ele ama. Sem sombra de dúvida, as 7 cartas que o apóstolo e discípulo João escreveu é para fim do aperfeiçoamento da noiva do Senhor. Porque nenhuma igreja é perfeita. Toda igreja tem a sua falha, mas Deus ele é fiel, ele é insistente, ele não desiste da sua igreja, mas ele quer aperfeiçoar aqueles que se arrependem e aqueles que dão ouvidos para a voz do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia estava situada na cidade de Laodiceia, uma cidade bastante rica e próspera. E por causa desta prosperidade, com o passar dos tempos, aquela igreja começou a ser orgulhosa e soberba. Destronou Deus e colocou mamão, o dinheiro, nos seus corações. E nós sabemos que não tem como servir a 2 senhores,
Quero que a juventude preste atenção. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou adoramos a um e rejeitamos o outro, ou agradamos a um e desprezamos o outro, ou nos dedicamos em amar a um e odiamos o outro. Não tem como servir a dois senhores. Mas eu vejo aquela igreja que estava com o seu altar chamado coração dividido, parcial. Uma parte do coração era para Deus e outra parte era para o mundo, era para as riquezas. Uma parte do coração era para Deus e outra parte do coração é para satisfazer as suas próprias vontades. Por causa da prosperidade daquela igreja, ela distanciou do Senhor, não por causa da riqueza ou da prosperidade, mas por causa da ganância, por causa da avareza. A Bíblia diz que a riqueza e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro chega a ser idolatria, porque a ganância é uma idolatria, porque a pessoa ela move céu e terra em busca da riqueza, mas quando se trata das coisas de Deus, ela não dá importância, ela não dá a devida atenção, ela não dá o devido valor. Mas quando se trata da riqueza, do trabalho ou das coisas materiais, a pessoa faz de tudo para correr atrás das coisas que passam, mas as coisas que são eternas, a pessoa deixa a desejar, se tornando assim idólatra. E sabemos que Deus, Ele é um Deus ciumento. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Uma das coisas que Deus mais detesta e odeia é a idolatria, porque a glória pertence a Ele, a adoração pertence a Ele. Como Deus vai aceitar o ser humano dar uma glória para um objeto inanimado, para uma imagem de gesso, de prata, de ouro? Imagem essa que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apontam, tem boca, mas não fala. Como Deus poderia aceitar alguém dar a glória que pertence a Ele para um objeto inorgânico, inanimado, que não tem vida, mas é vazio? E sendo que Ele está lá vivo, eternamente vivo, com todo o poder, com toda a glória e com toda a honra. As três principais fontes de riqueza daquela cidade era ouro. Peço que os irmãos guardem isso. As três principais fontes de riqueza daquela cidade era ouro, produção de lã e também remédios para os olhos. Era a principal fonte de renda daquela cidade onde estava aquela igreja orgulhosa e avarenta. Eu vejo aqui três características do perfil daquela igreja. Primeiro, era uma igreja autossuficiente. Ela achava que não precisava de ninguém. Era uma igreja presumida, tinha um espírito de superioridade. Ela também, pela terceiro e último, tinha uma vida de aparência e era mentirosa, porque estava por fora bem ornamentada, bem vestida, mas diante dos olhos de Deus estava nu, estava cega e estava na miséria espiritual. Três características que encontramos na igreja de Laodiceia: autossuficiente, presumida e tinha uma vida de aparências e mentiras. Tendo em vista que Jesus, Ele é surpreendente, Ele é maravilhoso. Jesus, Ele se apresenta a nós concernente à situação que nós estamos passando. Ele vai se apresentar a nós com uma solução para o nosso problema. Se você está com fome, Ele é o pão da vida. Se você está com sede, Ele é a água da vida. Se você está no deserto, Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele é tudo que você precisa. Ele é a solução de todos os seus problemas. Se você está triste, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está sem esperança, é só olhar para a cruz, porque na cruz você encontra vida nova, na cruz você encontra esperança, na cruz você encontra solução para todos os seus problemas. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, não pode adorar o nome desse Deus. Quem pode
verdadeiramente daquele que está acima de todos os homens. Como é que alguém troca um Deus desse por um objeto, por dinheiro, por trabalho? Como é que alguém troca um Deus grande desse por algo material? Pastor Roberto, eu já vi pessoas no deserto de joelho dobrado adorando a Deus, e eu já vi pessoas no auge do sucesso de costas para Ele. Verdade. Xarabacan, tarabasteriando alabacaia. Porque o que nos define não é o que temos na nossa mão. O que nos define não é o ambiente, é o nosso caráter. O que nos define é o coração de um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, e não por segundos interesses. Eu já vi Deus escolher Lael rei. Eu já vi Deus escolher sacerdote, pastor. Eu já vi Deus escolher profeta, irmão João. Mas uma das coisas que eu vejo Deus procurando é os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Será que tem adorador aqui? Será que tem adorador que adora a Deus em espírito e em verdade? E por que devemos adorar Ele em espírito? Porque Deus é espírito e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E por que em verdade, pregador? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Verbo, Ele é a palavra é a verdade. Ele é sincero, Ele é fiel. E nós também precisamos ser sinceros, verdadeiros e fiéis à presença dEle. Raite, calabahai, recalabafone, galabacaia. Chega de igreja fria, chega de igreja morta. É tempo da igreja se levantar como fervor. É tempo da igreja começar a ser uma verdadeira adoradora, para adorar aquele que é santo, aquele que é Deus, o único e maravilhoso. Ei, calabafone, calabafeca. Eu vou me encher essa noite, pastor Roberto, porque eu não vim aqui para fazer bonito com homem. Eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para servir, eu vim para oferecer um culto racional, um culto que a ele merece. Glória a Deus. Não é difícil acharmos pessoas soberbas. Não é difícil acharmos pessoas orgulhosas. Não é difícil de acharmos pessoas prepotentes na nossa era atual, nesta nova geração. Um povo que perdeu a humildade, um povo que se esqueceu da sua origem, um povo que se esqueceu que está na palma da mão de Deus e que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós morremos, que sem Ele nós perecemos, que sem Ele nós nada podemos fazer. E quando a soberba entra no coração, os irmãos perdem o amor pelo próximo. Quando o orgulho entra no coração, eu chamo o orgulho de síndrome de Lúcifer, porque foi o primeiro pecado que entrou no coração de Satanás, que fez ele querer se achar alto ou maior que Deus. E o que Deus fez com ele, pastor Roberto? Lançou ele no abismo, para Satanás entender que a honra é dele, que a majestade é dele, que ele é o todo-poderoso e que ninguém jamais será maior que ele. A igreja de Laodiceia tinha esse síndrome de Lúcifer, o orgulho, a avareza, a prepotência. E eu quero dar um aviso para os orgulhosos de plantão. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor estava sobre a cidade, sobre o terraço do seu palácio, observando a cidade de Babilônia. E ele dizia: ó cidade de Babilônia, obra belíssima pela magnificência da glória das minhas mãos. A Bíblia diz que ele nem terminou de falar e veio uma voz do céu que dizia: Rei Nabucodonosor, este reino passará por ti e tu poderás capim junto com os bois e os animais do campo, para entender que o Altíssimo tem poder para dar a qualquer um, mesmo que sejam os mais humildes entre os reinos, as nações e os reinados, porque ele tem o controle, ele tem o poder. Rei Herodes, irmão João Paulo,
estava lá com o seu traje real, dando um discurso para o povo. Talvez tinha mais gente, quando ele estava dando um discurso, mais gente que está aqui, e de repente ele dando o seu discurso, o povo levantava as mãos e dizia: voz de Deus, e não voz do homem. Sabe o que aconteceu? O rei Herodes recebeu a glória para si e virou comida de bicho. Morreu porque foi comido por bicho, para entender que a glória pertence a Deus. Ei, igreja de Laodiceia, a glória é dele, a honra é dele. Rai, tei, calabasterianda, labacaia. É tempo da gente ser como João Batista. Ele era a voz do que clamava no deserto, pregava o evangelho, batizava, mas ele dizia que eu diminua e que ele cresça, porque eu não sou digno nem de desertar a alpaca das suas sandálias. Convém que eu diminua e ele cresça, eu desapareça e ele apareça. Convém que eu me escondo na fumaça e só Deus vai me ver. Eu não quero ser visto pelo homem, eu não quero ser reconhecido pelo homem, eu quero ser contemplado por ele, visto por ele e aprovado por ele. A esta igreja que se achava autossuficiente, presumida e que tinha uma vida de mentiras e aparências, Jesus vai se apresentar. Primeiramente, ele vai se apresentar como o Amém. Nós, todas as vezes que vamos orar, nós chamamos o que, igreja? Amém. As pessoas conhecem o Amém, pastor Roberto, como que assim seja. Mas se nós formos procurar nos originais hebraicos, da língua hebraica, o significado de Amém, olha que interessante. Significa: o meu Deus é meu rei fiel. O meu Deus é meu rei fiel. A uma igreja que se achava autossuficiente, Jesus ele vai se apresentar como o Amém. Ele vai dizer assim, ó: você acha que não precisa de ninguém? Sabe que eu sou bom pastor, e se você tem eu como bom pastor, aí sim de nada você vai ter falta, porque você ainda continua dependente de mim, porque eu sou teu Deus. Eu sou teu rei e eu sou fiel. Você é minha origem. Amém, que assim seja. Determinação. Ele é a plenitude da divindade. Jesus, ele tem a plenitude da divindade. Ele quer dizer: eu sou seu Deus, eu sou sua origem. E o que quer dizer com isso, pregador? Se você tirar uma árvore da terra, a árvore morre. Se você tira um peixe da água, o que acontece? O peixe morre. É assim quando uma mulher sai da presença de Deus, porque acha que não precisa de ninguém. Ela vai morrer e ele vai morrer, porque ele é vida. Ele é o sustento, ele é tudo. Jesus ele vai se apresentar como a total divindade. Feche seus olhos. No Evangelho de João, Jesus ele é 7 vezes eu sou. A 7ª carta de Laodiceia. Jesus no Evangelho de João ele vai se apresentar como 7 eu sou. Feche seus olhos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E se os ramos não estiver ligado na videira, nada podereis fazer. É isso que Jesus estava dizendo. Eita, Jesus tremendo, aleluia, glória a Deus. A essa igreja presumida, Jesus ele se apresenta como aquele que é o princípio da criação de Deus. Aquela igreja que era presumida, arrogante, Jesus ele vai se apresentar como dono de todas as coisas.
Aquela pessoa que se acha presumida, eu posso, eu faço, se não for eu, nada acontece. Se fosse eu no lugar daquele irmão, eu pregava melhor. Se fosse eu no lugar do irmão, eu louvava melhor. Aquela pessoa presumida, arrogante, Jesus ele vai dizer, olha, igreja de Laodiceia, você tem riqueza, você tem roupa de marca, você não tem falta de nada, você é presumida. Mas eu quero te dizer, igreja de Laodiceia, que tudo que você tem pertence a mim. Tudo é meu, desde o ouro, da prata, o que você come, o que você veste, tudo pertence a mim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, para ele, processo. Por ele, processo, e para ele, destino, são todas as coisas. Vou repetir. Porque dele, origem, por ele, processo, e para ele, destino, são todas as coisas. Eita glória! Alguém pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia! Glória a Deus! E é uma igreja, irmão Lael, que tinha uma vida de aparência e mentira. Jesus ele vai se apresentar como a testemunha fiel e verdadeira. Como eu disse, o altar do coração daquele povo estava dividido. Eles tinham um coração parcial. Eles não estavam entregues na presença de Deus com sinceridade. Eles não serviam a Deus de corpo, alma e espírito. Eles não amavam a Deus, como diz o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, porque o amor deles era parcial, estava no dinheiro, estava nos bens. Então eles tinham um coração parcial, eles viviam uma vida de mentira, porque se Jesus é a verdade, existe apenas dois extremos. Se você não está adorando a Deus, então você está adorando outra coisa. No mundo espiritual não tem campo neutro. Ou você está na presença de Deus, ou você está na presença do bicho. Ou você está amando a Deus, ou você está amando o diabo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Irmão, não tem campo neutro. Ou seu coração é para Deus, ou seu coração é para o mundo. Ou sua vida é totalmente dedicada a Deus, ou sua vida é totalmente dedicada ao cão. De duas ou uma. Não existe campo neutro no mundo espiritual. De que lado você está? É luz ou é treva? É rebelde ou é obediente? É ovelha ou é bode? É joio ou é trigo? Rica labasterior da labacaia céu. Rica labasterior da labacaia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Escute o que o Espírito Santo vai dizer. Rica labasterior da labacaia céu. Aquilo que o homem ceifa, aquilo que o homem semear, ele ceifará. Eu não aceito o altar do teu coração dividido com o mundo. Rica, labai, rica, labastéria. Porque o valor de uma alma custa muito caro. Rica, labastéria, da labacaia. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não para comprar metade de você, mas para ter você por inteiro na presença dele. Ele não divide você com ninguém. O diabo pode aceitar te dividir com o mundo, te dividir com Deus, mas Deus ele não te divide com ninguém, irmão. Tu és sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Você é propriedade exclusiva do Pai. Ai, te calabasteriando a labacaia. Uma coisa que me espanta, pastor, que gerou o declínio espiritual daquela igreja foi as prioridades. Deus deixou de ser prioridade. Eu me lembro de Marta e Maria. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo as suas... Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as suas... E Marta estava ansiosa, ociosa e fadigada, preocupada com outras coisas, enquanto estava ali Deus na casa dela, Jesus na casa dela, ela estava dando prioridades a outras coisas.
Jesus estava presente ali e Marta escolheu priorizar outras coisas. Feche seus olhos, porque essa pregação é espiritual. Quantas vezes que Deus estava lá na tua casa, esperando você buscar a Ele, esperando você ler a palavra. Quantas vezes Deus estava te esperando na madrugada para você buscar a Ele e você priorizou outras coisas. Quantas vezes que Deus às vezes estava lá do seu lado procurando ouvir a tua voz, mas você estava distraído em outras coisas. Deus deixou de ser prioridade naquela igreja de Laodiceia. E por isso que aquela igreja começou a ter declínio moral, ético e espiritual. Porque uma igreja onde não tem Deus, ela perde a sensibilidade, ela perde a moral. A igreja que perde Deus, ela começa a ser mais corajosa e vulnerável ao pecado, irmão. É onde o pecado começa a ser normal. É onde a pessoa já não sente mais vergonha da prática pecaminosa. É onde a pessoa já não sente mais o Espírito Santo tocando para ela se arrepender. Olha o que Deus está falando ao meu coração, pastor Roberto. Quando Deus deixa de ser prioridade, irmão João Paulo, a pessoa começa a ter um coração duro. É por isso que hoje não vemos mais pessoas chorarem ao ouvir a palavra. Hoje as pessoas já não choram mais quando vão falar com Deus, porque o coração está tão duro. A pessoa deixou de priorizar o reino de Deus e a sua justiça e prioriza tantas coisas do mundo que perdeu a sensibilidade com o Pai. Não louvam mais com a alma, não pregam com a alma, não oram com a alma, não rasgam mais o coração na presença de Deus, porque o coração está duro, ela está longe de Deus. Hoje estamos vivendo um tempo onde as igrejas estão frias, mornas, insensíveis, apáticas. São pessoas movidas pelo barulho. São pessoas movidas pela música, pelo som, pelo corinho de fogo. São pessoas que são movidas, pastor Roberto, pelo pregador famoso, pelo pregador de fora. Mas quando tem um irmãozinho, às vezes que não tem um dente na boca, que vem pregar no altar, a pessoa fica de cara feia, de biquinho, com os braços cruzados, não glorifica, não bate palma, porque a fé dela não é movida em Deus, é movida através do emocionalismo. As pessoas movem céus e terra para correr atrás do homem, pastor João Paulo, receba. Mas não move céus e terra para ir atrás da palavra, para ir atrás de Deus. Para fazer a igreja hoje chorar, tem que pôr um fundo musical. Para fazer a igreja sentir a presença de Deus, tem que correr, tem que falar em língua, tem que falar, igreja, glorifica, aleluia, bate palma, porque senão a igreja não adora a Deus, a igreja não glorifica. O que você vem fazer aqui então? Se não for para adorar a Deus, qual é a sua motivação de estar aqui? Se não for para entregar o seu de melhor para Deus, o que você veio fazer aqui? Eu não vejo os espíritas brincando com os guias, eu não vejo os macumbeiros brincando com a cara do Zuxu, mas eu vejo o crente brincando com Deus, eu vejo o crente brincando com a palavra, eu vejo o crente entregando tudo de qualquer jeito para Deus, pastor Roberto. Enquanto os filhos das trevas são muito mais organizados e prudentes que os filhos da luz. Isso é idolatria, o povo tem que vir um pregador de fora para a igreja movimentar. Tem que vir um cantor famoso na cidade para alguém sair da sua casa e buscar a Deus. Tem pessoas que a casa dela é na esquina e não vai na igreja, mas quando fica sabendo de um cantor famoso, lá do outro lado do mundo, ela dá o jeito dela, mas ela não perde, porque ela quer ver aquele homem. Ela quer ver aquela mulher que tem nome, que tem status, que tem fama. Mas quando é para Deus, não, estou com dor no pé, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo, meu Deus do céu. Que situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Como estamos longe de ser a igreja primitiva de Atos. Aleluia. Como estamos longe. Glória a Deus. Versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio,
nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Olha o que Jesus está dizendo para aquela igreja. Tomara que fosses frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te da minha boca. Irmãos, isso é algo muito forte. A primeira coisa que Jesus fala contra, que gera náusea nele, é uma igreja morna. Você não vai ver Jesus falando que ele sente vontade de vomitar alguém da boca dele por outros motivos. O único motivo é esse: mornidão espiritual, indiferença. Pessoas em cima do muro, não tomam o lado B, não tomam o lado A, não tomam lado nenhum. Isso faz Jesus ter náusea. Alguém já tomou uma água morna? É sem graça, né, tomar uma água morna, mas pensa em tomar aquela água geladinha. É bom, não é? Refresca a alma. A água quente, às vezes não pode ser tão bom em beber, mas serve para poder aliviar dores. E o que você faz com água morna? Nada. Isso gera náusea em Jesus, irmão. Quando Jesus fala, quem dera se a igreja fosse fria, se a igreja fosse fria, ela buscaria o calor de um avivamento. Se a igreja fosse quente, propagaria o calor do avivamento para mais e mais pessoas, porque o avivamento de Deus contagia, o avivamento de Deus propaga, o avivamento de Deus preenche, vivifica quem ainda estava morrendo. É isso que a gente precisa buscar, servir a Deus com fervor, servir a Deus crente, com vontade, com sinceridade. Não é por impulsos emocionais, não, irmão. É mesmo você não querendo, é mesmo estando triste, angustiado, depressivo, mas está lá glorificando, está lá adorando a Deus. Não abaixa a sua cabeça para o problema, não abaixa a cabeça para as limitações, mas permaneça adorando a Deus. Oh, mano, que saudade da igreja de antigamente. Graças a Deus que eu tive uma mãe que me levou numa igreja que antigamente era avivada, pastor. Todo dia que tinha culto, o demônio caía. Toda vez que tinha culto, tinha batismo com o Espírito Santo. Todo dia que tinha culto, era alguém falando em língua. Irmão, falar em língua hoje é raridade. Cadê os jovens sendo batizados com o Espírito Santo, meu irmão? Isso é algo de se preocupar. Os jovens não buscam mais batismo com o Espírito Santo. É por isso que vive essa vida fracassada, dividida, essa vida falsa, imunda, fora da presença de Deus. Porque não busca mais batismo com o Espírito Santo. Irmão, sabia que só vai subir para o céu no dia do arrebatamento quem é selado pelo Espírito Santo? Você está perdendo tempo, você que não é batizado pelo Espírito Santo ainda, irmão. A porta ainda está aberta para tu receber esse poder, mas essa porta vai ser fechada. Você quer pagar para ver a porta fechar e tu ficar? Busca hoje, busca agora esse poder, esse batismo com o Espírito Santo, irmão. Eu repreendo toda mornidão espiritual, eu repreendo toda frieza, toda indiferença, e eu profetizo que crentes vão sair daqui fervorosos na presença de Deus, vão sair daqui cheio do Espírito Santo. Peça a Deus hoje, peça a Deus agora, Senhor, me enche, me batiza o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito. Chega, irmão, chega dessa rapidez, chega de viver no raso. Deus tem um oceano para tu mergulhar, se aprofundar nos mistérios da graça e do poder de Deus, irmão. Como um crente cheio do Espírito Santo é perigoso para o inferno. Como um crente cheio do Espírito Santo
usou Paulo no exemplo. O Senhor pode estar triste, mas se alguém cheio do Espírito Santo chega perto do Senhor, o Senhor se alegra. Porque o que está dentro da pessoa te toca e te ajuda. Uma pessoa pode estar depressiva, mas se alguém cheio do Espírito Santo chegar perto dela, ela já se sente alegre, feliz, leve, porque o segredo não é o que está por fora do pregador, por fora da irmã, do irmão. O segredo não está na minha tonalidade de voz. Eu sei que eu grito muito, eu falo rápido, mas o segredo não é esse. O segredo é o que está dentro do vaso. Tem azeite aí? Tem azeite aí, terra? Tem azeite aí? O segredo é esse. Transborda desse azeite. Se está faltando azeite, procura ter azeite agora, porque lamparina apagada, Jesus não conhece. Lamparina apagada não conhece o caminho para chegar nas bordas do Cordeiro. Permaneça com a lamparina acesa, irmão. Não ande de lamparina apagada, não. Faça de tudo para a tua lamparina não apagar. Talvez eu estou falando com pessoas que estão fumegando, está saindo fumaça, mas a palavra do Senhor diz que a cana trilhada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Mas ele vai chegar, vai levantar, vai dar força, vai trazer o fervor do Espírito Santo e vai transformar a sua vida, o seu ambiente, a sua circunstância, a sua situação espiritual, porque ele pode. Quem crê? Quem crê? Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Toca no coração deste homem, desta mulher que hoje chegou aqui talvez triste, vazio, depressivo. Espírito Santo te possa e toca, para que esse povo volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, para que esse povo seja cheio da tua presença, para quando ele levantar a mão, o demônio cair, para quando ele levantar a mão, o enfermo ser curado, cego enxergar, paralítico andar. Ei, terra, a riqueza da igreja não está na cédula, não está no dinheiro. A riqueza da igreja, sabe o que é? É liberar a palavra de Deus com a autoridade de dizer: eu vou me andar, porque eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Nazareno, Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe o que é isso? Intimidade. Isso é a maior riqueza de um homem e uma mulher que está na presença de Deus, é ter intimidade. Intimidade com Deus. Você tem buscado ter intimidade com Deus, irmão? É tão fácil a gente ter amizades com o nosso amigo, com a nossa amiga, mas e sua amizade com Deus? Como é que está? Como é que está a sua intimidade com Deus? Quais têm sido as distrações que têm te esfriado na presença de Deus? Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida, irmão, vai determinar quem você é por dentro. Oh, Espírito Santo. 16, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, pesado, né? E não sabe que é um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Isso Jesus falou com uma igreja próspera e rica. Irmão, quem é próspero e rico anda de qualquer jeito. Talvez aquela igreja estava com roupa cara, roupa chique, né? Da Gucci, da Visano, Via Marte, né? Aquelas roupa a marca cara, mas aos olhos de Deus era miserável, era mendiga espiritual, irmão. Desgraçado não é um xingamento. Alguns acham que desgraçado é um xingamento. Desgraçado é ausência de graça. Tem gente que tem graça, tem gente que tem desgraça, ausência da graça. Olha como Jesus se refere àquela igreja, muito pesado. Uma igreja que era pobre, cega, nu e desgraçada. Olha o que Jesus fala. Lembra quais eram as 3 principais riquezas daquela cidade? Alguém lembra? Ouro, produção de lã e remédios para o olho, colírio. Ouro, produção de lã e colírio, remédio para os olhos. Jesus vai usar essas 3 coisas
que aquela cidade usava para ter riqueza para o seu próprio bem, para a sua carnalidade, para a sua vida material, ele vai usar essas três coisas para apresentar a sua riqueza espiritual. No versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Agora olha o mistério. Quando Jesus fala sobre ouro refinado pelo fogo, eu quero compartilhar o que está escrito em Colossenses capítulo 2, nos versículos 2 ao 3, e você feche os seus olhos e medite. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia! Você lembra daquele hino? Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com incontáveis teus juízos e os teus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia! São duas coisas juntas, o saber e o conhecer. Não adianta nada eu saber e não conhecer Ele. E não adianta nada eu conhecer e não saber daquilo que Ele agrada ou desagrada. São profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Salmo 119, versículo 7. A palavra da tua boca vale para mim muito mais do que milhões em ouro e prata. Quem lê a palavra de Deus é diferente. Quem lê a palavra de Deus, irmão Lael, se expressa bem, é inteligente, tem sabedoria, tem discernimento de espírito. Quem lê a palavra, irmão, ele se afasta da aparência do mal. Ele é diferente, ele é filho do Espírito Santo, ele tem intimidade com Deus. É diferente quem lê a Bíblia. Ele não para, ele não desiste, ele não se prostra, mas ele é como Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem imagem, mas não se dobra, porque permanece fiel, porque conhece a Deus. E como conhece a Deus? Lendo a Bíblia, irmão. Você conhece a Deus lendo a palavra. E quem conhece a Deus não se rende, não desiste, não se prostra, mas persevera até o fim, porque ele crê nas promessas de Deus. Vestes brancas. Jesus vai falar sobre vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Agora, isso aqui é para a igreja tremer e dar glória. Quem vai dar glória? Isaías, capítulo 1, versículo 18. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eita, glória a Deus! Isso é graça, irmão. Isso é graça. Aquela igreja até aqui, parece que é a pior igreja que estava entre as 7 igrejas dali, irmão João Paulo. Mas onde superabundou o pecado, superabundou a graça também. Aquela igreja talvez estava manchada por causa do pecado, talvez estava tão vermelha como o carmesim, como escarlata, mas Jesus tinha o sangue dele que purifica, que limpa e que dá nova vestimenta branca como a lã. Aleluia! A última coisa, Jesus vai falar, use os olhos com colírio. Irmãos, me aguenta mais um pouquinho, tá? Use os olhos com colírio. E o que é o colírio do crente? O que é o colírio do crente, mãe? A palavra é o colírio do crente. Porque essa palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra dele é viva e eficaz e é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e ela é apta para discernir as reais intenções do coração do homem. A palavra do Senhor é firme e broquel. A palavra é digna de toda aceitação. Se a palavra de Deus estiver embaixo de outros livros, ela é a base de toda a sabedoria. Se ela estiver no meio dos livros, ela é o centro da sabedoria. Se ela estiver em cima dos livros, ela é a mais sabedoria. Ela está no topo. Ela é a maior sabedoria do ser humano. É a palavra. É a palavra. É a maior sabedoria do homem. Aleluia! O temor. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É verdade. A tua palavra escondi para não pecar contra ti. A palavra dele é tudo. Sem a palavra dele, nós estávamos perdidos, irmão. Isso aqui te livra de falso profeta. Isso aqui mostra quem realmente somos e o que devemos fazer para não ser mais quem somos, mas para que Cristo seja em nós. Porque ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. Quem recebe isso? Estou finalizando, irmão. Olha o que Jesus vai falar no verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sei por zeloso e arrepende-te. Se hoje Jesus está te corrigindo, é porque Ele te ama, irmão. Se hoje a palavra está te tocando, é porque Ele te ama demais. Ele te ama incondicionalmente e Ele não desiste de você. Ele não te larga, Ele não te abandona, porque Ele tem propósito na tua vida e Ele quer te transformar, Ele quer te encher, Ele quer entrar na tua casa, mas para isso Ele está aqui, ó. Ele está batendo. O microfone desligou. Ele está batendo na porta do teu coração. Ele está batendo. Glória a Deus. Ele está batendo. Ó, ele bate de manhã. Ele bate à tarde. É verdade. Ele bate à noite. Ele bate de madrugada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo hoje. Quem vai abrir a porta para ele? Ele está batendo hoje. Ele bate dia e noite. Quem vai abrir a porta para ele entrar? Quem vai abrir a porta para ele não fazer visita, mas para ele fazer morada na tua vida, fazer morada no teu lar, na tua história. Ele quer fazer visita. Ele quer fazer morada. Ele quer fazer morada. Ele não quer fazer visita. Mas o que me espanta, pastor Roberto, Jesus estava batendo na porta, e se ele estava batendo, é porque ele estava do lado de fora. Se ele está batendo na porta ainda, é porque alguém ainda está deixando Jesus do lado de fora. Tem igrejas que Jesus está do lado de fora. Tem pessoas que Jesus está do lado de fora. A casa representa nós, irmãos. Se Jesus está batendo ainda, é porque muitos estão deixando ele do lado de fora e não está deixando ele entrar. Porque a casa ainda está cheia de imundície, a casa está cheia ainda de tesouros da terra, a casa ainda está cheia do apego das coisas desse mundo. E Jesus, ele não é invasor, ele só entra quando a gente abre a porta para ele. Mas para ele entrar, tem que jogar a bagagem do mundo para fora, para ele entrar, porque ele não aceita entrar e você dividir ele com outras coisas. Ou é só ele, ou não, é só ele ou é as coisas do mundo, ou é Deus, ou é Mamon, ou é Cristo, ou é Belial. De duas uma, ele só entra quando a gente renuncia. Será que Jesus ainda está batendo ou você abriu a porta para ele entrar? Será que ele ainda está batendo ou você já abriu a porta para ele? Henrique, alabasterianda. Jesus manda dizer para alguém: é tempo da igreja ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração para eu entrar
Só perde quem não tem Jesus dentro da sua casa. Só perde quem não tem Jesus do seu lado. Mas quem tem Jesus, até nas percas, as percas é ganho para ele. Até as percas vira ganho. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu meditando aqui, eu lembrei, o que Jesus venceu? A Bíblia diz, eu venci o mundo. Eu venci tudo que o mundo me ofereceu. Nada desse mundo ocupou o meu coração, que era somente para o Pai. Você tem vencido o mundo através de Jesus? A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Para de falar que você não consegue. Para de falar que você é derrotado. Em Cristo você é mais que vencedor, irmão. Se coloque de pé. A última coisa que Jesus fala à igreja de Laodiceia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta foi a 7ª e última carta, uma das últimas mensagens que Jesus deixou para a igreja. Eu fecho a minha Bíblia, finalizo dizendo que Jesus, depois de tudo que eu aprendi através dessa palavra, ele se apresenta, preste atenção, irmãos, ele se apresenta como a solução dos nossos problemas, ele exorta, ele orienta, ele tem recompensas para aquele que vencer, mas para isso o segredo é simples. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quero conceder a oportunidade para o pastor Roberto Silva, para ele ter um bom aproveito da oportunidade. E logo após nós vamos fazer uma oração em favor dos ofertantes e dizimistas, amém? Mas vamos receber pastor Roberto, que veio nos apoiar, com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Isso. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. O Espírito de Deus está aqui, da glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Vamos orar. Segura a tua levantada para os céus. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Eu já posso sentir